palavra de Deus diz em Deuteronômio 6:4: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Meu Senhor, meu Deus, Pai amado, eu consagro aqui todas as mulheres que estão aqui, que os corações delas sejam confortados e que essa palavra entre como flecha no coração dela. Eu abençoo a pregadora que vai falar aqui, que todas as palavras dela sejam bênçãos na vida de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Débora, dá vontade de deixar eles dois aqui, né? Eu acho que eu não vou pregar hoje não, deixar só os dois aqui adorando. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Quarta-feira chegou. Parece que eu estou fazendo assim, né? Tá, eu acho que o Lucas vai ter. Ah, tá. Lucas vai tirar? Tirou, Lucas? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus pela vida de vocês. Eita, que bênção que a nossa quarta-feira chegou. O coração fica na expectativa do mover de Deus. Nas nossas quartas-feiras, como o Senhor tem falado aos nossos corações, como o Senhor tem mexido com os nossos corações, e eu creio que hoje não será diferente. O Senhor tem falado. Semana passada, em algum episódio, algum momento, o Senhor começou a falar grandemente comigo. Ele ficava sussurrando no meu ouvido: retomando o território, retomando o território, retomando o território, retomando o território. E tem mais ou menos uma semana que ele tem falado isso ao meu coração, e eu tenho colocado isso na presença dele para entender o que ele queria falar com isso. E duas situações que aconteceram através de gabinetes pastorais, eu ajudando pessoas, o Senhor foi desenrolando o rolo através da vida de algumas irmãs que eu tenho acompanhado, tenho ajudado. E eu não sei como que essa palavra vai chegar ao coração de vocês, mas para mim foi uma bomba. Foi uma bomba que chegou no meu coração. É uma palavra que fala sobre responsabilidade. Responsabilidade de uma mulher que crê. Porque tudo que a gente vai vivendo na nossa vida, cada milagre que a gente vai vivendo na nossa vida, passa infinitamente por uma responsabilidade que também é nossa. Sobre posicionamento, sobre crer, sobre fé, sobre marchar, sobre perseverar. E isso é algo que Deus tem falado muito ao nosso coração, em todas essas quartas-feiras, sobre a nosso posicionamento, de realmente nos levantarmos como uma mulher soldado, uma mulher guerreira, uma mulher que avança, uma mulher que marcha, uma mulher que não desiste, uma mulher que não para. Só que Deus faz além. Deus faz além. E Deus sempre nos surpreende. No domingo, eu recebi uma mensagem, se eu não me engano, foi às 14h24 da tarde. Depois eu vou conferir no meu celular. E era uma mensagem de uma grande amiga, que faz parte da minha história, da minha vida, faz parte do meu milagre, faz parte dessa igreja, de tudo que Deus tem feito aqui. E ela falou assim: vamos nos encontrar? Eu falei: vamos. Quando você pode? Aí eu falei assim: pode ser na quarta, à tarde? Ela: quarta está perfeito para mim.
E desde as 17 horas eu estou aqui na igreja com essa amiga. E eu estou profundamente emocionada, porque quem já ouviu meu testemunho já conhece essa minha amiga. Tem um momento no meu testemunho, Marcinha, que eu falo que já tinha 10 anos que eu estava orando pelo Rodrigo. E que nós tivemos uma discussão. E que naquele dia meu coração ardeu tanto, eu fui levar os meus filhos na escola. E quando os meus filhos desceram para a aula, eu falei para Deus, Deus, para mim chega. 10 anos já. Chega. Acho que não é isso, acho que eu entendi tudo errado. Eu acho que não tem nada de restauração, não tem nada de transformação, não tem nada de milagre. Eu não quero mais. E eu estava ali sozinha no estacionamento daquele colégio, chorando, 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 até que eu escutei a voz de Deus. Foi a minha primeira experiência audível de escutar a voz de Deus. E eu escutei Deus falando assim, Claudinha. E quem conhece meu testemunho sabe que eu liguei para a tal da Claudinha, que é mãe do João Gabriel, que era o amigo do João Antônio na escola. E eu cheguei lá na casa da Claudinha, contei toda a minha triste história. Chorei, falei mal do Rodrigo, questionei Deus e falei, eu não aguento mais. E para encerrar minha narrativa dramática, eu falei, Claudinha, ele é o Nô. Aí ela olhou para a minha cara e falou, ele é quem? Eu falei, o Nô. Aquela personagem de uma minissérie da Rede Globo chamada Riacho Doce, que era o Carlos Alberto Richelli, que era o Nô, que tinha um coração de pedra. Coração de pedra. Esse é o Rodrigo, tem um coração de pedra. E a minha amiga Claudinha, minha irmã em Cristo, Claudinha, sabiamente pegou a Bíblia, olhou para mim e falou assim, bom, Flavinha, eu não sei o que te falar, mas o nosso Deus sabe. Ela pegou a Bíblia fechadinha, orou, falou, Senhor, eu não sei o que falar para a tua filha, dá uma palavra para ela. E antes ela ainda fez a seguinte afirmativa para mim. Flavinha, você sabe que eu não uso a Bíblia como livro da sorte. Mas eu vou orar e vou abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. E quando a Claudinha abriu a Bíblia de maneira aleatória, caiu no livro de Ezequiel, quando Deus fala, eis que eu sou aquele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E a minha amiga Claudinha leu aquele versículo, riu e falou, amiga, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Leia aqui o que Deus está falando com você. E quando eu li, eu fiquei extremamente impactada. Só que aí depois Deus continuou usando ela. E a Claudinha falou para mim, amiga, se você pular fora desse barco, o Rodrigo vai morrer. E eu não estou falando de morte física. Eu estou falando de morte espiritual. E o Renan e o João vão morrer com ele. E ali tudo mudou no meu coração. Porque ali naquele momento eu entendi que eu estava orando em benefício próprio, para ter um bom marido, um bom casamento. Eu ali ainda não tinha aprendido que eu tinha que orar pela salvação de uma vida. E também pela vida dos meus filhos. E hoje, gente, a Claudinha está aqui. Fica de pé, Claudinha. E a gente estava ali conversando. E olha como Deus é incrível, Rê. Quando a Claudinha falou do pular do barco, que o Rodrigo ia morrer, mas que ele não ia sozinho, ele ia levar o Renan e o João junto. Deus já estava falando comigo sobre gerações. Deus já estava falando comigo sobre gerações. Eu não sabia que a Claudinha ia me ligar, eu não sabia o que a gente ia conversar, eu não sabia por que Deus tinha me colocado no coração dela. Mas como Deus é um Deus que costura
Se eu não me engano, a Mari que fala da coxa de retalhos. A Lu do Vitor, da coxa de retalhos. O tema da nossa ministração hoje, o tema da palavra de hoje é retomando o território. Naquele dia, Claudinha, meus olhos abriram e eu retomei meu território. Eu retomei o território que Deus tinha me dado por herança. Naquele dia, as vendas caíram. Naquele dia, a minha alma calou. E naquele dia, eu me levantei para fazer aquilo que eu fui chamada para fazer, que era me levantar como a maior intercessora de dentro da minha casa. Mas que por conta da dor, eu tinha esquecido desse papel. E agora eu entendo porque que tem uma semana que o Senhor tem falado comigo sobre a retomada de território, retomar o território. Quem aqui quer retomar todos os territórios que Deus tem colocado sobre a sua vida? E eu fui pesquisar o conceito de território no Google. E olha que interessante. O conceito de território envolve a delimitação de um espaço de relações de, pasme, poder. Olha que interessante. Porque quando a gente fala em território, a gente imediatamente pensa em local. A gente pode pensar em fronteira, a gente pode pensar em espaço, mas o próprio conceito do Google, que deve ser o conceito geográfico da palavra território, acredito eu, porque pelo menos ninguém me falou que o Google converteu, é um espaço de relações de poder. E o Google continua. O território é um dos principais conceitos da geografia e envolve o estabelecimento de relações de poder em um espaço geográfico. E eu pensei, Deus, espaço geográfico, céu e terra, enquanto nós estamos na terra, o Senhor nos coloca estrategicamente em lugares geográficos para que nós possamos exercer a autoridade e o poder que vem de Cristo sobre a nossa vida, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. E eu continuei pesquisando. Aí eu descobri que tem um geógrafo suíço, Claude, deve ser Cláudio, mas é Claude, né? Claude. A Constância não está aí não hoje? Pô, a Constância me foi ensinar a falar isso. Acho que é Claude. Hafestein, deve ser Hafestein, alguma coisa assim. Olha o que esse homem falou. O território não é precisamente estabelecido apenas pela construção e delimitação de fronteiras. São necessárias a sua afirmação e a apropriação a partir de uma relação de poder. Aí eu me vi dentro da minha casa. Aí, humanamente falando, carnalmente falando, aquele espaço geográfico de uma construção com paredes, janelas, portas, dá a entender aos olhos humanos que aquilo ali é um espaço geográfico que pertence ao Rodrigo e à Flavinha. Mas o que vai definir quem é o dono daquele território é o poder espiritual. Porque o Rodrigo e a Flavinha podem estar lá, mas não terem a propriedade daquele espaço. Porque eles podem ceder aquela propriedade para quem? O inimigo das nossas almas. Mas o Rodrigo e a Flavinha também pode ceder aquele espaço territorial para quem? Para os anjos de Deus e para o Espírito Santo de Deus. E eu estou falando de casa, estou falando de imóvel. Mas a gente pode aprofundar o conceito de território e pensar no coração? Quem é que domina o território do teu coração? A gente pode pensar na nossa mente,
por consequência das nossas emoções. A gente pode ir para o lado da nossa maternidade. Quem é que comanda o território da tua maternidade? E o Senhor começou a falar comigo agora, depois de ler esses conceitos de território, eu comecei a entender tudo. Porque o Senhor começou a falar comigo sobre uma retomada de território, sobre tudo aquilo que o Senhor já nos deu e que a gente está perdendo por conta das nossas emoções, por conta da nossa frieza espiritual e por conta da gente não estar sabendo usar as armas que são certas. E as armas que nós temos que usar para a retomada de todos os territórios da nossa vida são unicamente as armas espirituais. Unicamente as armas espirituais. E o Senhor me levou em uma delas, porque nós poderíamos falar aqui de tantas armas espirituais. Aliás, nós temos vindo às quartas-feiras sendo ministradas sobre todas essas armas espirituais que vai nos fazer levantar como soldadas de Cristo para marchar e ganhar as batalhas. E nós temos falado do poder da oração, nós temos falado do poder da palavra de Deus, nós temos falado sobre o jejum, nós temos falado sobre posicionamento, nós temos falado sobre adoração, nós temos falado sobre tantos princípios, tantos instrumentos de poder para a gente retomar o território. Mas hoje o Senhor me levou especificamente em um lugar, em uma arma, que ela é primordial para a retomada de qualquer território. Porque é uma arma que não existe fronteira que impeça ela de alcançar. É uma arma que ela não pode ser destruída se você utilizar ela, que é a oração. Se a gente souber usar o poder da oração, nós vamos retomar muitos territórios na nossa vida. Mas é importante que a gente tenha consciência de que os territórios que Deus está falando com a gente aqui não são territórios de usufruto pessoal nosso, mas são territórios de usufruto pessoal do próprio Deus. Porque nós estamos aqui entrando em um lugar de um território espiritual. E o território espiritual, ele tem que revelar a pessoa de Cristo. Ele tem que revelar a mensagem da cruz. Por isso o Senhor está nos convidando a retomar os territórios. Amém? Igor, coloca, por favor, Tiago 5, 13 a 18. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Presta atenção agora. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois, orou de novo. E então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Livro de Tiago, Novo Testamento. Nessa passagem que tem como título o poder da oração, Tiago nos leva a lembrar de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta. Elias, ele foi levantado em um tempo onde mais uma vez o povo de Deus tinha entrado em desobediência, mais uma vez o povo de Deus tinha esquecido das ordenanças de Deus, mais uma vez o povo de Deus tinha entrado no pecado.
estava adorando outros deuses, estava fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E Elias foi levantado justamente na época do reinado do rei Acabe. Rei Acabe, você pode não saber quem é rei Acabe, mas quando eu falar o nome da esposa dele, a esposa dele você já ouviu falar em algum momento da sua vida. O rei Acabe, que era marido de Jezabel. No livro do Mulher Única, tem um capítulo que fala para a gente estudar sobre algumas mulheres da Bíblia. E na maioria das vezes as líderes passam um dever de casa, que é para que na aula seguinte cada uma falar um pouco de alguma mulher. Tem Abigail, tem Ruth, tem Esther, Débora e ninguém quer falar de Jezabel. Ainda mais quando a líder tem a ousadia de falar assim: vamos sortear, agora cuidado, porque o sorteio pode revelar muito sobre você. Ninguém quer ser Jezabel. Porque quem era Jezabel? Jezabel era manipuladora. Jezabel foi quem levou o próprio marido a construir altar para outros deuses. Jezabel era má, mas Jezabel tinha um disfarce de tentar ser alguma coisa. E Elias foi levantado justamente nessa época em que o povo estava adorando outros deuses. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1ª e 2ª Reis. E sabe o que é retomar o território? Retomar o território é fazer o que Elias fez. Lembrar o povo de Deus quem é Deus. Olha que coisa louca. Elias foi levantado em uma época de paganismo e idolatria para lembrar o povo de Deus quem era Deus. Para que o povo de Deus saísse do lugar de pecado, de idolatria, e que estava perdendo pouco a pouco todos os territórios. Porque a gente não está falando de qualquer outro lugar não. Sabe onde esse povo estava? Esse povo estava lá na Terra Santa. Elias foi levantado justamente na terra do Reino do Norte, que era justamente Israel. E Elias foi chamado por Deus para falar: povo, vocês estão esquecendo quem eu sou? E estão entregando toda a sua vinha, toda a sua vida, toda a sua casa para outros deuses? Vocês estão loucos? Onde vocês estão com a cabeça? O que é que está fazendo vocês negociarem a minha presença e a minha verdade na vida de vocês? Nós não estamos falando de qualquer povo, não. Nós estamos falando do povo de Deus. O que é que tem entrado no teu coração, que tem feito você negociar e perder os territórios que Deus entregou para você cuidar e devolver para o Senhor? E para isso Deus precisava levantar um profeta corajoso. E eu creio que aqui só tem profeta corajosa. Eu creio que aqui só tem profeta que vai sair daqui essa noite. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Para retomar todos os territórios que o próprio Deus colocou nas tuas mãos, para você cuidar e entregar para Ele de volta. Fique atenta. Por favor, mulheres. Isso aqui não é uma palavra de consolo para satisfazer o ego do teu coração e da tua alma e trazer confortinho para o teu coração, não. Isso aqui é uma palavra de confronto para fazer você despertar para aquilo que Deus quer através da tua vida. E se for cruz, minha irmã, carrega a tua cruz. Se for doença, ora, espera no Senhor a tua cura. Mas descansa nele, porque o propósito dele é sempre maior que o nosso. Porque para se retomar território
espiritual na vida da gente, a gente tem que ter no nosso coração a certeza daquilo que importa para Jesus. E eu te pergunto aqui, Jesus morreu por quem? Jesus morreu pelo seu salário? Jesus morreu pela tua casa física? Jesus morreu pela tua vida e pela vida de todos aqueles que cruzam pelo teu caminho. Então, quais são os territórios que o Senhor hoje está trazendo para o nosso coração para a gente retomar? O Senhor nos chama hoje para retomar todos os territórios que Ele já entregou para a gente um dia. Amém? Igor, 1 Reis 17. A gente vai ler 1 Reis 17, do 1 ao 6, do 1 ao 7, e depois nós vamos ler o capítulo 18 inteiro, tá? Prestem atenção nessa história. Deixa o Senhor falar contigo. O Senhor quer revelar as profundezas dos territórios espirituais que Ele tem para a sua vida. Ele quer destrancar lugares escuros que você ainda não entendeu. E Ele quer te levar para um outro nível. Para um outro nível de batalha, para um outro nível de guerra. Mas, consequentemente, para um outro nível de milagre e de vitória. 1 Reis, capítulo 17. Aqui na Bíblia está assim, ó. Elias prediz grande seca que é sustentado por corvos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Primeira coisa que eu quero atentar aqui com a gente, para a gente. Deus levantou Elias para já falar para Acabe: vai parar de chover, vai secar o ribeiro das águas, vai ter crise a partir de agora. A crise chega nas nossas vidas muitas vezes para nos sacudir e tirar a gente de um lugar de mornidão ou de sonolência espiritual, para a gente acordar para aquilo que tem que ser feito. Mas olha só o que Deus falou. Deus falou: Elias, tu vai para lá, mas tu pode ficar tranquilo, porque eu vou dar ordem aos corvos para te alimentarem. E a Bíblia me fala que os bichinhos, os animais, traziam pão e carne para Elias. Então, ainda que a sequidão seja necessária chegar na tua vida, para que o sobrenatural aconteça, ainda assim, o Senhor vai te sustentar. Elias morreu? Muito pelo contrário. Elias ouviu o comando do Senhor. Presta atenção. Quando a gente ouve o comando do Senhor, ainda que o comando seja um comando duro, ainda que seja um comando para as mulheres soldadas do ralo grosso, ainda que seja esse tipo de comando, imagina o que foi para Elias, eu ouvir a voz de Deus e falar assim: vou secar toda a água. E ele vê a água secando. Sabe o que isso fez com Elias? Deixou Elias mais forte. Porque Deus falou e Deus está fazendo. Mas o mesmo Deus falou que ia secar, Deus falou: mas tu não te preocupa, porque você não vai morrer não, porque eu vou cuidar de você. Não interessa o tempo de sequidão da tua vida. Não interessa o que está acontecendo, porque a sequidão, ela é necessário para trazer para a gente uma sede espiritual que só o Senhor pode dar.
E quantas vezes os milagres acontecem nesses momentos de sequidão? Tem que ter a dor para você se movimentar. Tem que ter o desespero para você clamar. Tem que ter o inconformismo na tua alma para você se prostrar aos pés do Senhor e ouvir apenas a voz dele e não se distrair com o mundo. Porque senão você vai sair do propósito. Vamos voltar lá no meu testemunho, já que a Claudinha está aqui. Se nos 10 anos que eu orei pelo Rodrigo, tivesse fluindo água para tudo quanto é lado, eu teria orado pelo Rodrigo? Não teria, não. O diabo rapidinho ia arrumar uma distração para mim, para que eu saísse do quê? Do propósito que Deus tinha para a minha vida. Se você é uma mulher de Deus, se você é uma profeta de Deus, deixa eu te falar, a sequidão está te fortalecendo. A escassez está te dando ousadia. E a dor é o que está te lapidando e te tornando uma mulher forte. Vamos para o capítulo 18? Jezabel falou para Acabe que era para ele construir altar para Baal. Eu estava pesquisando, porque me veio uma certa curiosidade, porque essa ordenança de Deus de trazer a sequidão das águas, né? Antes de Elias encontrar o rei Acabe, por que tinha esse negócio das águas? É porque os deuses que eram adorados, que o rei Acabe e Jezabel implementaram no lugar para serem adorados, tinha a ver com esses deuses que cuidam do tempo, da chuva, do sol, da meteorologia. E aí vocês vão entender. O Senhor, Ele não dá um ponto sem nó na nossa vida. É a coxa de retalhos que a Lu fala. É a linha que vai alinhavando. É a conexão que Deus vai fazendo. Acabou o pão, tem um propósito. Chorou a noite inteira, tem um propósito. Porque se o Senhor estiver na tua vida, a tua vida está imersa em um rio de propósitos. E olha o que aconteceu. Capítulo 18, a gente vai ler tudo. Prestem atenção. Muito tempo depois, no 3º ano da seca. Quantos anos ficou na seca? 3 anos de seca. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, que era a capital. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, olha quem Deus mandou Elias falar. Deus mandou Elias falar com o rei Acabe, que era o marido de Jezabel, que exterminava os profetas do Senhor, e Elias era o profeta do Senhor. Obadias tomou 100 profetas, e em grupos de 50, os escondeu em cavernas, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra a todas as fontes de água, e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. Vou abrir um parênteses. Cadê aí os deuses de Acabe? Quando eu estava lendo essa história, eu fiquei imaginando como é que estava a cara de Acabe e Jezabel diante do povo. Imagino quantos sacrifícios estavam fazendo para que os deuses mandavam chuva. Acabe
Acabe mandou Obadias, o servo dele, do palácio, ir procurar capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. Estava tudo morrendo. Pode seguir, Igor. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Olha o propósito do Senhor. Mandou Acabe para um caminho, e mandou Obadias para outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandassem homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que, tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor, Deus, o leve, não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe, e ele não o encontrar, ele matará a mim, este servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água. E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu. É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-se no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia,
Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Meu Deus, isso é um profeta. E eles clamavam em altas vozes, se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom, e ali os matou. Meu Deus. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Qual é o rei Acabe que tem tirado você da tua posição? Quais são as mentiras que o inimigo tem falado a teu ouvido, que tem matado a tua identidade de profeta dentro da tua casa ou por onde você anda? Quais são as vozes que têm falado alto ao teu ouvido? Quais são as vozes que têm falado alto ao teu coração? São as vozes dos deuses de Baal. O que tem que gritar no nosso ouvido é a voz do nosso Deus. A voz do nosso Deus, ela tem que ser maior do que todas as circunstâncias da nossa vida. A voz do nosso Deus tem que ser maior do que todas as dores que nós estamos sentindo. A voz do nosso Deus tem que ser infinitamente maior do que tudo que tem acontecido na nossa vida. Olha a experiência que Elias viveu. Olha que retomada de território. Primeira coisa que Deus fez, Deus já falou: vai ter sequidão, vai ter escassez, mas tu te prepara, porque eu cuido de ti. Você tem agradado ao Senhor, para você ter a certeza que independente da circunstância da tua vida, Deus está cuidando de ti. Quando Deus manda Elias encontrar com Acabe, qual é uma das primeiras coisas que Deus fala para Elias? Fale para Acabe que vai chover. Porque Deus queria mostrar para Acabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que até o clima se sujeita a Ele.
O que é na tua vida que você tem entregue de graça? Qual é o território da tua vida que você tem entregue gratuitamente na mão do inimigo, como se Deus não tivesse o domínio de nada na tua vida? Cadê a tua voz profética? O que é que você tem entregue e pensado, não, isso aí é muito grande para Deus resolver? Qual o território que está escapando das suas mãos, porque você não está se levantando, ouvindo a voz de Deus e crendo que Ele é o dono de todas as coisas, e Ele faz todas as coisas acontecer por intermédio do Filho dEle, que Ele entregou para morrer na cruz por mim e por você. Quando a gente ouve a voz de Satanás, a gente está desprezando o poder da mensagem da cruz. O nosso Deus, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia é muito clara, Ele criou todas as coisas. E Ele nos criou. E tudo para a honra e glória do nome dEle, para o nome dEle ser glorificado. E o que é que a gente tem feito com tudo que o Senhor tem nos entregue? Ouvido a voz do inimigo? Desistindo das coisas que Deus nos deu? Entregando de mão beijada aquilo que Deus entregou para a gente, abrindo mão? Vocês já imaginaram se Elias tivesse se acovardado? O Senhor mandou Elias passar pelo que passou para salvar todo o remanescente de Israel, todo o povo de Israel, o povo de Deus. E quando o Senhor te coloca em um lugar, quando o Senhor te entrega um território, você acha que isso tem a ver só com a tua vida? Tem a ver com milhares e milhares de vidas, tem a ver com gerações, tem a ver com toda uma descendência, tem a ver não apenas com uma descendência biológica, mas tem a ver com uma descendência espiritual. Se a minha irmã tivesse olhado para o meu problema, se minha irmã tivesse olhado para o meu marido, se a irmã tivesse me olhado, uma mulher murmuradora, uma mulher fraca, uma mulher encrenqueira, uma mulher com um coração amargo, e ela te falasse, não vou orar não, tem jeito não, esse território aí, pode levar Deus, esse território aí não tem jeito, esse território aí já está dominado por Satanás, esquece. Hoje a gente não estaria aqui. Se eu tivesse chegado na casa da Claudinha e falado, contar toda a história, contei toda a história, nossa, que história triste, nossa, não tem jeito, tá vendo, no coração de pedra, céus, que vida cruel, e ela tivesse falado, realmente, sua história é bem difícil, né, eu acho que realmente não tem jeito não, é melhor você pular fora do barco, e ele que morra, né, porque ele não quer o Deus que você está servindo, então ele que morra. Deixa eu te falar, Deus chama cada mulher aqui, com autoridade e poder, para se posicionar no território que Deus te colocou, para ser uma profeta, que vai fazer com que todos os corações se convertam ao Senhor. Mas sabe como é que se faz isso? Com posicionamento. Elias foi chamado para um lugar, Elias mandou convocar todo o povo de Israel, e mandou também convocar os profetas de Baal. Ali, Elias estava posicionado como um profeta, que estava ouvindo ao comando do Senhor, para fazer aquela batalha espiritual ali. E talvez a gente não seja chamado para fazer esse tipo de batalha espiritual, mas talvez a gente tenha sido chamada para fazer algo muito mais simples, muito mais simples. Elias gritou, Elias ainda zombou, é muita autoridade, né? Sabe qual foi o maior poder de Elias? Ele tinha certeza, primeiro, da identidade do Deus que ele servia, e segundo, da identidade dele de servo do Deus que ele servia. Então ele não tinha medo, ele não tinha medo sequer de zombar os outros, que serviam a outros deuses, porque ele sabia que só ia cair fogo do céu para queimar o holocausto, se o Deus de Israel desse a ordem. E eu fico imaginando a ousadia, o profeta Elias estava ali, humanamente falando, sozinho. E tinha todo um povo idólatra, todo um povo desviado. Ainda tinha uns 450 profetas de Baal.
E Elias ainda tem a ousadia de ridicularizar e falar, vocês têm que gritar mais alto, ele deve estar dormindo, né? E quantas vezes a gente está dentro da nossa casa e é o próprio inimigo que está fazendo assim com a gente. Grita mais alto, porque o seu Deus deve estar dormindo, né? Só que o nosso Deus não dorme. Quem dorme é a gente. Quem dorme é a gente. E o tempo vai passando e a gente está dormindo numa sonolência espiritual homicida. Uma sonolência espiritual homicida. Que vai matando pouco a pouco. Não apenas a gente, mas todos aqueles que estão ao redor da gente. Mas Elias se levantou. E falou. Falou do outro deusinho lá. Mas às vezes, sabe o que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente se cale. Mas a gente não consegue. A gente fica enquanto a gente está o inimigo está rindo da gente. Porque a cada palavra sem noção que sai da nossa boca é menos um pedaço do território que a gente tem. Quando Elias, chegou a vez de Elias mostrar quem era o Deus que ele servia, a gente lê lá nessa passagem de 1 Reis 18, que existia um processo a ser feito. E lá fala sobre a restauração do altar. E deixa eu te falar, mulherada. Vocês me conhecem, vocês sabem que quando eu prego, eu estou pregando primeiro para mim. Então eu não vou medir palavras aqui não. Se o nosso altar com Deus não for restaurado, o território não vai ser reconquistado. Restauração de altar tem a ver com entrega. Restauração de altar tem a ver com submissão. Restauração de altar tem a ver com comprometimento. Restauração de altar tem a ver com princípios. Restauração de altar tem a ver com fé. Restauração de altar tem a ver com posicionamento de santidade na presença de Deus. Para de olhar para o outro. Para de acusar o outro. Para de delegar a outra a responsabilidade da tua ausência de paz. Porque a ausência de paz que tem no teu coração é a ausência da presença de Deus. Porque ainda que a tua vida esteja em frangalhos, em fragmentos, se Deus estiver no teu coração, você pode até chorar à noite, mas a alegria vai vir pela manhã. E a paz que excede todo entendimento é o que vai te manter na chama ardente, na brasa ardente, para você continuar, mesmo que chorando, profetizando e clamando a presença de Deus. Mas às vezes a alma grita tanto, que ao invés da gente restaurar o altar, a gente termina de quebrar o altar e ainda entrega o altar para o inimigo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não sabia o que a Claudinha e eu íamos conversar, né, Claudinha? Mas eu fiquei tão impactada, porque toda a nossa conversa eu falei, Claudinha, eu vou pregar sobre isso hoje. Sabe qual foi uma das armas de Elias? Elias tinha uma fé racional, Lu. Elias não era movido pela emoção, não. Enquanto você deixar a tua emoção te guiar, você vai continuar como uma locomotiva desgovernada, saindo, atropelando e quebrando todas as coisas. Enquanto você não buscar a Deus, por quem Deus é, enquanto você não amar a mensagem da cruz, enquanto você não decidir morrer para o outro viver, você vai continuar desgovernado. E você vai continuar sendo açoitado pela vida. Elias restaurou o altar. Enquanto
o vale está lá, enquanto o deserto está lá, é tempo de restaurar o altar. Enquanto o Senhor não traz o teu milagre, enquanto o Senhor não traz a tua bênção, é tempo de restauração. Sabe por que é tempo de restauração? Porque se por acaso a tua bênção chegar e o teu altar não estiver restaurado, tu vai perder de novo. Aí a tua vida vai ser cíclica. Quanto tempo o povo ficou dando volta nos desertos? 40 anos. Hoje briga, mas está de paz. Briga, 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 está de paz. Eu estou feliz hoje, eu estou triste hoje. Eu estou feliz hoje, eu estou triste hoje. Eu estou feliz hoje, eu estou triste hoje. Sai desse ciclo insano. Tenha uma fé racional. Ame a mensagem da cruz. Ame a Jesus sobre todas as coisas. E busque fazer aquilo que agrada ao Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai mandar fogo do céu para queimar todo o holocausto que tiver no altar da tua vida. É isso que o Senhor quer fazer. Entrega a tua vida na presença de Deus. Entrega as tuas causas na presença de Deus. Deixa Ele resolver. Ele sabe o que é bom para você. E posso te falar uma coisa. Às vezes o holocausto é você. Eu fui holocausto por 10 anos. Mas eu já falei aqui, repito. O Senhor não me mostrou, Lica, o que aconteceria. Eu só pedi a conversão. Durante 10 anos eu fui sacrifício, durante 10 anos eu fui holocausto. E se eu soubesse, Sabrina, que o resultado seria esse, eu teria falado para o Senhor, 10 anos é pouco. 10 anos é pouco. Porque nesses 10 anos, eu conheci a Deus face a face. Eu me apaixonei por Jesus. Eu tirei o Rodrigo do altar. Me tirei do altar. Parei de olhar para o meu umbigo. Parei de buscar aquilo que me interessava. Comecei a enxergar vidas. Não tem nada mais maravilhoso. A gente falou sobre isso hoje, Claudinha. Sabe o que vai te curar, minha irmã? Olhar vidas. Sabe o que vai sanar a tua dor? Ajudar na dor do outro. Sabe o que vai te tirar de um lugar de congelamento espiritual? Carregar a maca do irmão. E aí, nesse processo de pegar o novilho, de preparar a lenha, de preparar o altar, que são os processos que a gente passa. Glória a Deus pelos processos que a gente passa, e vamos passar. Ou vocês acham que eu estou pronta? Vocês acham que eu não tenho processo passando por mim todo dia? Mas glória a Deus pelos processos, porque é a partir do processo que eu tenho meus encontros com Deus. É no momento que eu estou mais fraca que eu consigo sentir a glória de Deus sobre a minha vida. Quarta-feira passada, terminou o culto e a gente foi fazer a nossa selfie. E uma grande mulher de Deus, que é uma inspiração na minha vida, que é uma irmã, que eu sei que a hora que eu precisar, ela sai da onde ela estiver, para carregar a minha maca. Ela com lágrimas nos olhos, ela falou para mim: amiga, como que eu consegui ficar longe disso por algum tempo? Deixa eu te falar, se a tua dor te tirar da brasa do altar, você pode ter certeza que você caiu na maior armadilha de Satanás para a tua vida. Porque a dor tem que te levar para a brasa do altar. Porque é na brasa, queimando, que a gente vai ser restaurado. E que a gente vai sendo fortalecido. E que a gente vai sendo transformado pelo poder de Deus. Agora eu te pergunto. Deixa eu te fazer uma pergunta, profeta. Onde é que fala nesse capítulo 18 que Elias estava buscando o interesse dele? Se os teus sonhos não tiverem como fundamento e motivação
o reino de Deus sendo estabelecido na terra, você não entendeu. Teu casamento tem que ser restaurado, não é para você ser feliz. É para as pessoas verem a glória de Deus através da tua restauração. A tua cura tem que chegar, não é para você ter mais anos de vida, mas é para as pessoas verem, ouvirem e verem e entenderem sobre um Deus que cura. Talvez a gente ainda não esteja conquistando alguns milagres e algumas bênçãos, porque a gente não está sabendo conectar o tipo de oração que a gente tem que fazer. Quando Jesus é perguntado, quando Jesus está lá conversando, ensinando, no tempo que ele andou aqui pela terra, o que é que Jesus falou? Se você quiser vir após mim, o que é que ele fala? Negue-se, tome e siga-me. Siga-me é o terceiro. Antes de eu seguir Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. Sabe o que é negar a você mesmo? É você sentir dor, mas você falar, eu não cedo do meu território. É a tua alma está dilacerada, e sabe o que você vai falar? Jesus, enquanto tu estiveres comigo, eu não saio daqui. E sabe o que é pegar a sua cruz? Jesus falou, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, vai ter cruz. Gente, vai ter cruz. Vai ter cruz. E se você anular essa máxima na sua vida, você vai se tornar uma mulher mimimizenta, fracote e chata. Tem cruz. Vai doer. Vai ter dia que a tua alma vai ficar dilacerada. Mas se você estiver com Jesus, de repente, vai vir do céu, como um vento impetuoso, e você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus, e você vai se levantar, de uma maneira que você nem sabe como você conseguiu, e você vai marchar, e você vai avançar, e você vai conquistar e retomar todos os territórios que Deus te entregou. Agora tudo isso para a glória de quem? De Deus. O que é que tem te parado? O que é que tem te feito entregar de bandeja tudo aquilo que Deus te prometeu e te deu? Você tem que aprender a falar com Satanás. Qual é a área da tua vida? Deixa eu te falar. Qual é a área da tua vida que tem infertilidade? Deixa eu te falar. Se Deus é o Deus da fertilidade, você vai falar para a área de infertilidade da sua vida. Sai agora, em nome de Jesus, porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que eu sirvo, vai fazer milagre acontecer. Agora não. A dor vem. Não quero mais. Magoei. Estou muito chateada. Se você ficar chateada na terra, você pode perder a salvação no céu. Porque uma coisa eu vou te falar. No céu, que é o nosso lugar, vai ter paz eternamente. Agora, enquanto nós estivermos aqui, é guerra atrás de guerra, é batalha atrás de batalha. Sabe por quê? Porque lá em 1 Pedro fala, acho que é 1 Pedro. 1 Pedro. Põe aí, Igor. Eu ia te chamar de outra coisa. Eu ia falar o quê? Eu não sei não. Era com C, eu acho. Põe aí. 1 Pedro 5. 5:8. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É guerra. Sabe por que Jesus chamou às quartas-feiras as mulheres para ser soldada? Porque é guerra.
A guerra é muito maior do que você pode imaginar, minha irmã. Todo o tempo tem vidas morrendo, indo para o inferno, minha irmã. A guerra é muito maior do que o teu limite geográfico, do teu umbigo e da tua casinha. E você precisa acordar para o que está acontecendo no mundo espiritual, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você está perdendo um tempo precioso de ser equipada como uma mulher soldada, valorosa, guerreira, corajosa. Olha o que a palavra de Deus fala. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo. Quem é o inimigo de vocês? Quem é? Sou eu. Ai, pastora é muito chata, ela fica gritando muito. Ah, essa pastora é brava, até parece. Ai, me fiquei ofendida com ela. Eu não sou inimiga de vocês, eu amo vocês. E o meu chamado é para vir aqui no altar e trazer a consciência de vocês para a guerra. E não se esqueçam, eu estou falando para mim, antes de falar para vocês. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. Ele anda onde? Ele anda onde? A Bíblia está falando que ele andava? Ele anda? Que verbo é esse? Presente. Presente? Só presente? É, né? É porque tinha uns negócios no português, não tinha? Passado, presente. É porque tinha presente do não sei o quê, presente do indicativo. É o quê? Só presente? Aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Então eu acho que 1 Pedro não é para mim. Só para a irmã do lado. Porque afinal de contas a irmã do lado, esse culto é para ela. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Qual é a missão de Satanás? Roubar, matar. A missão dele era, ele roubava? Não, era só na época de Elias. Ai, pastora, você é muito retrógrada, você está no Antigo Testamento. Deixa eu te falar, enquanto você não entender que a tua luta não é contra as pessoas que convivem com você, mas a tua luta é contra o próprio Satanás, face a face com você, você vai ficar perdendo batalha. E aí pode correr o risco de perder a guerra também. Para de olhar para o teu cônjuge como ele se fosse o inimigo. Deixa o teu cônjuge lá. Sorri, faz cara de paisagem. Enquanto ele estiver falando, fica cantando, vou passando pela glória, dando né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Mas sem falar, né? Senão você vai ter guerra. Fica em mente, fica na mente. Ou então canta logo o hino de libertação, né? Cadeias quebradas, cadeias quebradas. Estratégia. O teu inimigo não é teu cônjuge. Deixa eu te falar, o teu inimigo não é teu filho. E o teu inimigo é o mesmo inimigo do teu filho. E se você não se levantar como uma voz profética dentro da tua casa, orar na cama do teu filho, ungir o teu filho, dar amor ao teu filho, olhar nos olhos do teu filho, o inimigo dele vai fingir que é amigo dele e vai tragar ele de você. Está repreendido. O teu inimigo não é o teu pastor, é a tua pastora. O teu inimigo não é a pessoa que te ofendeu. Deixa eu te falar. O diabo, ele vai sempre nos atacar através de pessoas. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta, o diabo vai me atacar através de um papagaio? Hã? E vem com tridente. Não vem com tridente, não vem não. Muito pelo contrário. Vem lindo, gente boa. E ainda tem uma artimanha do diabo que é incrível. Ele vai usar pessoas para você ter raiva de pessoas.
Lembra da história do burro? Quem aqui conhece a história do burro? Só a Lu e a Dani? Dani, eu não te respondi a mensagem, né? Perdão, Dani, eu não sou sua inimiga, mas eu li, eu só não tive tempo. Ô, Jesus, tenha misericórdia de mim, eu preciso melhorar com isso. História do burro. Tinha um fazendeiro, acho que era 2 fazendeiros, se eu contar errado, depois vocês olham lá, é só escrever na internet, história do burro. Tinha 2 lá fazendeiros, o fazendeiro era um vizinho do outro, aí o diabo vem e desamarra o burro. O burro pula a cerca, mata as galinhas do fazendeiro, aí o dono das galinhas acha que mata o burro, mata o burro do vizinho. Aí o vizinho vê que o vizinho matou o burro dele, aí o vizinho vem e mata ele, aí a mulher vê que ele matou, aí mata também, aí o pai dele chegou, aí mata a mulher, um caos. Aí viram para o diabo e falam assim: diabo, o que você fez? Sabe o que o diabo responde? Fiz nada, eu só soltei o burro. Quando a confusão está instaurada na tua casa, lembra, é o diabo soltando burro. Tu vai cair? Cala sua boca. Vai para o teu secreto e ora. Clama pelo sangue de Jesus. Seja profeta na tua casa, faz a paz reinar na tua casa. – 450 profetas de Baal gritaram o dia inteiro para o Deus deles trazer fogo e queimar o holocausto. A Bíblia fala, a gente leu que eles se cortavam. Jesus não pede para a gente se cortar. Jesus só pede para a gente clamar e adorar. Bastou um homem de Deus, um profeta, se levantar e clamar para o Senhor descer fogo do céu. A tua casa só precisa de você. Os teus filhos só precisam de você. O teu cônjuge, teu namorado, teu noivo, só precisa de você. A doença só precisa de você. A Bíblia não fala que tinham vários profetas de Deus. A Bíblia fala que Elias se levantou como um profeta e clamou ao Senhor para descer fogo do céu. E quando o fogo desceu e consumiu todo o holocausto, olha só, Deus mandou ele jogar água no holocausto, no sacrifício. Porque quando Deus fizer um milagre na tua vida, o milagre vai além. A gente leu que a água que foi jogada desceu pela vala. E quando o fogo desceu do céu, não apenas consumiu ali o holocausto, mas até a água que tinha feito no vale. Quando o teu milagre chegar, vai ser além. Não perca mais tempo se calando. Se calha apenas para aquilo que não vem de Deus. Agora abra a tua boca para ser profeta onde Deus te colocar e te estabelecer. E quando o holocausto é consumido, Elias fala para Acabe: pode subir correndo, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Bota aí o 42, Igor, por favor. 18, 1 Reis 18, 42. Gente, vocês estão entendendo como é que Deus faz? No final das contas, Elias que estava dando a ordem para Acabe. E Acabe obedeceu. Elias falou para Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte
E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. O homem e a mulher de Deus vão sempre correr à frente de todos. Vocês lembram daquele hino? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Aí fala assim, ó: se pedires, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedires, Jesus virá. Então clame, então chame por Ele. Chover, faz chover, abre as comportas do céu. Bastou um homem se posicionar. Elias se posicionou. O primeiro milagre, Deus ouviu a voz de Elias e mandou Elias falar para Acabe: vai parar de chover. Parou de chover, teve seca. Segundo milagre, Elias ouviu a voz de Deus e foi ao encontro de rei Acabe e mandou juntar todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal, para a gente ver quem é o Deus que manda aqui. Deus de Israel se manifestou e mostrou a vitória. Terceiro milagre, Elias se curvou, se prostrou na presença de Deus e mandou o servo dele olhar para a direção do mar. E o servo foi, voltou e falou: não vi nada. Ele falou: vá mais 7 vezes. Pode ser que na primeira não tenha nuvem, pode ser que na segunda não tenha nuvem, pode ser que na terceira não tenha nuvem, mas enquanto você estiver curvado, prostrado aos pés do Senhor, crendo que vai acontecer, vai chover. E ainda teve outro milagre. Elias ainda fala para Acabe: ó, pega lá o teu carro, tua carruagem, e sai correndo, porque vai cair uma chuva muito forte. Só que a Bíblia fala que Elias ainda conseguiu ir à frente de Acabe, porque o poder de Deus sobre aquele que ora, sobre aquele que crê, se manifesta de uma maneira sobrenatural. E o homem e a mulher de Deus, a palavra de Deus fala que Ele não nos chamou para sermos cauda, mas para sermos cabeça. Se você está se comportando como cauda, é porque você não entendeu a tua identidade em Cristo. Você é cabeça, você anda à frente. Retome o território que Deus tem para a tua vida. O Senhor tem falado com a gente às quartas-feiras sobre ressurreição, sobre restauração, sobre vida. Mas muito mais importante do que falar sobre restauração, sobre ressurreição, sobre vida, o Senhor tem nos equipado para nós nos levantarmos diante da presença do Senhor, como um profeta dele aqui na terra. Não se distraia com as vozes das circunstâncias que estão na tua vida, mas fique atento à voz do Deus que comanda a tua vida. Igor, vem para cá. Você pode ficar de pé? Quem está ali? É o Léo? Léo, você pode colocar, por favor, Amós, capítulo 9? Ah, a Lu chegou lá, né? Amós, capítulo 9, versículo 13 a 15.
Profeta Amós, outro profeta, que também foi levantado na época de desobediência, apostasia, enfim. Mas lá no capítulo 9, Deus usa a boca do profeta Amós para falar: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Quando você retomar o teu território pela força do Senhor, ninguém nem nada vai te arrancar desse lugar. Lá em Amós, no versículo 13, quando fala, volta lá, Lulu, versículo 13, olha o que ele está falando para a gente: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra, quem lavra é quem passa depois, virá logo após o que colhe, porque enquanto um está colhendo, o lavrador já está preparando a terra de tanta abundância que vai vir. Olha o que a palavra de Deus fala, que o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente, porque vai frutificar tão rápido a uva, tão rápido, que enquanto eu estiver pisando, já tem outro lançando a semente, que já vai dar fruto de novo. Deus usa o profeta Amós para falar: os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Olha o que o Senhor tem para aquele que não desiste da sua terra prometida. 14, Lulu. Mudarei a sorte do meu povo. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Quando você conquistar o território que é teu por direito, toda a circunvizinhança, todas as nações, lembra do Salmo 126 que fala: quando o Senhor restaurou a minha sorte, nós ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de cânticos de alegria, e até em outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Todos verão o poder de Deus sobre a nossa vida, quando a gente retoma o território e se posiciona como um profeta do Senhor. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Vai ter fruto, igreja. Meu Deus, eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Nós vamos cantar agora um cântico. Mas você vai cantar como uma profeta. Você vai abrir a tua boca como Elias abriu. E eu creio que vai descer fogo do céu e vai consumir todos os holocaustos. E o Senhor vai ouvir do céu a tua voz profética, adorando neste lugar e declarando que tudo aquilo que o Senhor te entregou, o inimigo não pode mais tirar da tua vida, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não faria. Se Ele te deu, se Ele te chamou pelo teu nome, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Não aceite as vozes do inimigo, não aceite as vozes de derrota sobre a tua vida, não aceite a acusação, mas se santifique, restaure o teu altar, volte-se para Deus, e Ele se voltará a vós outros. Purifique suas mãos, pecadores, e aqueles que são de ânimo dobre. Não é para ter ânimo dobre, não é para ser inconstante, é para ser equilibrado na presença do Senhor. Se precisar, chore a noite inteira, mas quando o sol raiar, declare um dia maravilhoso. Tem uma soldadinha aqui da igreja que se chama Sara.
E todos os dias a Sara, filha da Bruna e do Alexandre. Olha isso. Olha isso. A Sara, filha da Bruna e do Alexandre, entra no quarto deles. Olha isso, Claudinha. Ela fez 8 anos, né, Bruninha? Agora. Essa semana. Ela entra no quarto do pai e da mãe. Sabe o que ela fala, Lu? Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. O Senhor vai restituir tudo aquilo que o inimigo tirou da gente. Ele vai restaurar a nossa sorte. E Ele vai mudar a nossa história. Amém. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o seu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Agora você pode cantar para valer, né? Já teve um ensaio. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Posso ouvir só a voz de vocês agora? Aquele refrão que fala assim, ó. Não sei se é refrão. Agora que eu não sei, não entendo muito, né, Igor? Olha assim, ó. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma.